Boa tarde. Vê se me arrancas esse dor de reservar. Sangra na boca, é um prazer ficar. Não deves me pedir perdão. Já falei, pegues mais toma o coração. Contempla dos meus raios, perdão. Se ou não, olha que eu estou ajoelhado a te beijar, a te pular os pés. Sob os teus olhos tão cruéis. Se tu não me quiseres perdoar, se não te beijavas no jardim, meu jardim amor. Pois é, eu vou te adicionar aqui. Oh, entrou. Fala, meu. Olha esse som, dá para você ouvir, Zé? Tá ouvindo? A sua voz... Opa, deixa eu só... Boa tarde, Zé. Boa tarde, Taimo. Tudo jóia? Tá tudo certo aí? Eu Tudo certo. Desculpa esse problema aqui de, às vezes, técnico, porque eu não sou um especialista ainda. E eu estou começando a desenvolver, né, esse trabalho aqui no Instagram, de incrementar a minha revista, Angu. E eu queria, bom, primeira coisa, ô Zé, nós temos, parece que o tempo de 40 minutos, que é que o Instagram permite, sabe? E eu queria saber, Zé, queria que você se apresentasse aqui para os meus amigos, tal, para as pessoas. Quem é você, Maestro José Maria Prado? Quem sou eu? Não sei. Então, meu nome completo é José Maria do Prado, né? Sou aqui de Caraguatatuba, nascido, criado aqui, né, Caiçara. Vivi algum tempo fora daqui para poder estudar, trabalhei alguns tempos fora daqui com banda de baile, etc, né? E trabalho com música, né? A minha formação é na área de música, eu fiz o bacharelado em composição e regência, aí em São Paulo, né? Na Fundação, no Conservatório Dramático Musical de São Paulo, e durante 7 anos. Mas sempre... Zé, eu estou aqui em Caraguá mesmo, hoje. Eu estou Caraguá? falando com você, de Caraguá. Que legal. E eu queria te perguntar uma coisa, Zé, como é que a música chegou até você? Assim, Então, no seu começo, sabe? Nos seus primórdios. Então, para falar a verdade com você, rapaz, assim, foi uma coisa natural, sabe? Eu, na realidade, até mais ou menos uns 15 anos, sei lá, eu ouvia música, quer dizer, eu ouvia assim, meu pai tinha rádio, né? A gente não tinha discos, era um rádio, né? E meu pai ouvia muito rádio, então, por tabela, eu também ouvia, claro, né? Eu ouvia os programinhas de rádio e tal, mas eu nunca tinha me interessado até essa idade, de 15, 16 anos, ou até um pouco menos, de aprender e tal. Meu pai organizava num salão que ele tinha de comércio, que estava desocupado na época, ele fazia aqueles bailinhos com o pessoal, né? Então tinha lá sempre um pessoalzinho tocando. Normalmente era uma acordeon, uma sanfona, né? Um pandeiro, um surdinho, não era zabumba, não, era um tamborzinho, um surdo, né? Às vezes um triângulo, era meio que um grupinho de forró, mas não tinha zabumba, que não é da nossa tradição aqui do litoral de Caraguá, claro, né? Mas se tocava muito estilo musical assim, de baião, shot, né? Eu acho que tocava também aquele sertanejo, aqueles arrastapés, né? E o pessoal dançava lá a noite inteira. E eu ficava ali do lado, escutando, achava bonito aquele toquinho da sanfona, né, que as coisas achava bonito, mas assim, ficava ouvindo ali e tal. Aí quando eu fui pro antigo ginásio, que na época dava os intervalos assim, eu tenho um grande Eu sou amigo, dessa época também.
Eu tenho um grande amigo vivo ainda até hoje, né, que tocava, e tocava bem e tal. Então, nos intervalos, eles pegavam o violão e ficavam sentados no pátio tocando violão. Aquela moçada, né, cantando, tocando, né? Era muito legal. Acho que era a época da Jovem Guarda, né? Anos 60, né? E aí você 60. ficava ali e tal. Até que de repente, uma vez, rapaz, eu jogava muito futebolzinho na rua, né? Aqueles rachinhos de tarde, de noite, embaixo do poste, né? Com a iluminação da pública. E teve uma vez que eu cismei, eu tinha um amigo que a gente batia a bola, um dos amigos, a gente jogava a bola junto, e ele tinha comprado um violãozinho e não tinha aprendido, não conseguia aprender. Aí me interessei, se ele não queria vender e tal. Eu falei, vendo sim, Zé. Aí eu juntei um dinheirinho vendendo ferro velho e tal, fui lá com a metade do valor para dar para ele. Falei, tá aqui a metade do valor, que eu não lembro quanto era, claro. Tá aqui a metade, o violão é meu. Aí eu vou juntar o resto do dinheiro, quando eu juntar o resto eu te trago, você me dá o violão. Aí ele, muito amigo, né, falou, não, Zé, pode levar o violão, que isso, rapaz, leva aí, depois você me dá, esquenta a cabeça, não. Aí eu apareci em casa com o violãozinho, meu pai, nossa, o violão, falei, pai, comprei do amigo meu, assim, né? Tá na hora. E meu pai pegou, afinou o violão, fez lá 3, 4 acordinhos lá, né? E tá ali, acho que fazia 500 anos que ele não pegava no instrumento, porque ele tocava na roça, aquelas violinhas, né? Da maneira bem simples. Legal, hein? Aí ele fez lá um ritminho lá, que é uma dança chamada chamarrita, que tocava no sertão, né? Aí eu pedi para ele me ensinar, ele me ensinou aqueles 2 acordinhos ali, eu fiquei o dia inteiro batendo aquilo, e aí começou a história, né? Aí eu fui indo ali sozinho, ali mexendo e tal, e começou a brincadeira da música. E foi muito natural. Que legal, que legal. Então quer dizer que seu pai, ele já também, ele facilitou para você, né? Quer dizer, se ele afinou o seu primeiro violão, Sim, porque não é uma coisa que eu já ouvi várias pessoas assim, falando das dificuldades que às vezes tinha, né? Porque violão era visto às vezes até como uma arma, né? Uma coisa perigosa. E, e assim, essa facilidade na família, então te influenciou, né? sim, Seu pai. E aí, porque meu pai, eu nasci já aqui em Caraguá, litoral, né? Eu e meu irmão, que faleceu também, nasceu aqui. Mas o meu pai e minha mãe vieram de Paraibuna, né? Da roça, né? E na roça tem aquelas legal. coisas, dia de rei, não sei o quê, né? Aqui em Paraibuna, então ele tocava lá, arranhava lá a violinha dele, não sei como é que era, né? Porque eu nunca tinha visto ele tocar. Foi com 15 anos de idade ou mais que a primeira vez que eu vi ele pegar um instrumento da minha vida, né? E ele afinou ali e tal, porque eu não tinha a mínima noção de afinação, de nada, né? Peguei o violão na casa do cara e trouxe para casa, não tinha a mínima noção, né? Eu via as pessoas tocarem, mas não sabia como é que afinava, como é que fazia, né? Aí ele afinou e fez lá o ritminho lá, eu pedi para ele ensinar aquela levadinha, ficou o dia inteiro batendo naquilo, depois ensinou outra coisinha, né? E aí eu fui indo, aí na época a gente comprava as coisas pelo reembolso postal, né? No correio. Reembolso. Levava 500 anos para chegar, né? Aí eu Que via uma... agora, ô Zé, que É, agora você vê a importância que está tendo, né? Nos Estados Unidos, é. a briga que o Correio tá causando lá. Então, aí, Ele aí, eu, aí eu descobri, tá, eu comprava uns álbuns assim de figurinha pelo correio, pelo reembolso postal, eu gostava, né? Eu tenho até hoje aquela coisa da exploração espacial, né? Então tinha um álbuns, né, do espaço sideral, né? Tinha as figurinhas do tempo lá. E as informações, né, dos primeiros foguetes que a NASA lançou, e eu gostava disso, né, cara? Porque não tinha televisão. Era no rádio que você ouvia, tinha um programa chamado A Voz da América, que o meu pai às vezes ouvia, e um outro parente nosso ouvia, que falava essas coisas dos foguetes, da Lua, né? E aí eu comprei um albinho, desse que tem as figurinhas para colar lá, as viagens, não sei o que, era muito legal, era uma ficção, né, pra gente, né? E outros mais, um albinho sobre navio, que eu sempre gostei muito dessas coisas de máquina, né? Então, tinha um que colecionava desde os navios lá, dos Vikings antigos, né? Eu tenho esses álbuns até hoje, eu até guardei, não estragou, não. E aí, eu vi numa das revistas que eu comprava, assim, era um cupomzinho, você preenchia, punha no correio, aí vinha, você pagava e tal, né? Aí tinha lá um método de violão, chamado Método Completo de Violão, professor Fernando Azevedo, Rio de Janeiro. Era um livrinho pequenininho, que tinha os acordes desenhados, né?
e falava de Bossa Nova, e eu não sabia o que era Bossa Nova. Bossa Nova tinha acontecido em 58, aí já era 60 e lá e coisa, né? Mas eu não tive Uhum. acesso a isso, a Bossa Nova. Eu conheci a Bossa Nova 10 anos depois, né? Aí eu vi aqui, eu falei, eu vou comprar esse livro. Aí comprei. Aí vi aquele livrinho pequenininho lá, com os acordinhos desenhados. Aí o que eu fiz? Eu peguei o livrinho e comi com farinha. Eu decorei todas as posições dos acordes. Tudo. O cara podia perguntar para mim, Zé, como é que faz o Mi maior com o nono? Tá aqui, pá, na ponta do dedo. Zé, como é que faz o Si com o sétimo e nono? Tá aqui, pá. Eu sabia todos os acordes do livrinho, né? Mas não sabia como utilizá-los na prática efetiva. Eu ficava ali fazendo a sequencinha, tocando, porque ele dava para combinar um acordinho com o outro, que chama de sequência, né? Sequência de dó, sequência de ré. Eu antigamente ensinava violão assim, né? Então eu tocava ali uma posição da outra, aquilo vai educando o seu ouvido, né? E para tirar a música, você Uhum. tinha que ouvir no rádio. Aí você ouvia, corria pegar o violão, quando você pegava o violão, a música estava na metade. Aí acabava, você não tinha como continuar tirando, porque não tinha disco, né? Mas, num certo ponto, era bom, Taema, porque forçava você a tentar repor na sua memória aquele som que você ouviu há 3 dias atrás. Isso vai te Olha. ajudar, a gente vai perceber que lá na frente ajudou no treino da percepção, né? A gente Sim. não dá valor na hora, né? Uhum. E era assim que tirava a Sim. música. Ouvia no rádio um pedacinho, hoje aí esperando tocar de novo aquela música. Quando que ia tocar? Você tinha que adivinhar, né? Ficava com o violão perto do rádio, tocou, você pegava o violão. E aí esse rapaz, o Bira, né? Ele tinha um irmão que dava aula de violão na casa dele, num hotel aqui. Aí eu juntei o dinheirinho e fui lá para fazer aula. Aí falei com ele e tal, né? Levei o livrinho, falei, ó, aqui o Silvio, nome dele, o Silvio, aqui se você perguntar o nome desses acordes, eu sei fazer todos eles, sei o nome de todos, né? Agora, eu não tenho conhecimento técnico, assim, porque eu decorei mesmo, eu comi com farinha o livrinho, eu olhava o desenho, pegava, colocava os dedos no lugar, bom, então esse aqui é o Ré maior, beleza, então esse desenho é assim. Esse aqui é o Ré com sétimo, esse aqui é o Ré com nono, é Ré com não sei o quê. Então eu olhava o desenho, fazia ali a digitação e decorava, né? Aí eu comecei a fazer aula Uhum. com ele. Ele foi me dando toque de ritmos, né? Do livrinho não tinha, um samba, uma marchinha, não sei o quê, dando uns toques assim, assim. E para mim foi fácil, porque como eu já tinha todos os acordes na cabeça, ele dava assim, eu fazia na hora, pegar e fazer a sequência, não tinha problema, né? Aí no primeiro mês, foi tal, quando foi começar o segundo mês, que eu fui juntar o dinheirinho para pagar o segundo mês, eu fui lá com o dinheiro para falar com ele, aí ele falou assim, ô Zé, você não precisa vir mais, não. Eu falei, mas como assim não precisa vir mais, né? Eu comecei, não, sabe por quê? Porque você já sabe todos os acordes aí. Agora, é você pegar e treinar essa coisinha que eu passei pra você, essa dica que eu te dei, e vai embora. Toca o pau. Se tiver alguma dúvida, vem aqui, a gente bate um papo. Não esquenta a cabeça, não. Né? E aí você pega, bom, no incentivo desse, né? 1, 2, 3 e vamos que vamos, né? Aí foi. Só que não tinha nada de teoria musical, porque aqui não tinha professor. A gente tinha a banda de música já aqui, mas o pessoal da banda também tinha um conhecimento super precário, né? Sabia ler as notinhas para tocar ali e pronto, não sabia nem dizer para você que tom que estava a música. Procurava no ouvido, às vezes falava Ré maior, a música estava em Si menor, estava no relativo, né? Etc. Porque não tinha um conhecimento aprofundado, assim, né? E, e Tá. aí e aí eu fui dessa maneira, aí eu peguei amizade com o Pira e tal, aí comecei a frequentar mais a casa dele, ele montou um primeiro dos conjuntos que teve aqui, foi dele, que chamava Os Beatles, que você tinha os Beatles, Como? eram os Beatles, Os Beatles. P de pato, Que Beatles, legal. E era porque uma tinha os banda? Beatles, né? Aí tinha os Beatles, Aham. e eles Olha, que engraçado. Eles ensaiavam, e como eu tinha amizade com eles, eu ia lá assistir o ensaio, né? Tinha guitarra, né? Eu nunca tinha pego numa guitarra, ficava vendo a guitarra, né? Tinha vontade de ter um, mas era cara, inferno, né? Então eu ficava lá assistindo os ensaios, né? Quando eles tocavam, que eu conseguia entrar nos bailinhos, eu ficava no canto do palco lá, não dançava, ficava só ouvindo, né? E tentando aprender, porque eu via eles tocavam as músicas, então eu chegava em casa, tentava lembrar o que eles tocavam, né? Tentava fazer no violão que eles tinham feito lá. Então o aprendizado foi assim, né? Aí foi até que, aí uma vez eu fiquei sabendo que podia estudar por música, que tinha conservatório para estudar violão, nem sabia o que era isso direito, né? Aí uma vez conversando com um amigo que tocava, que também que tinha banda aqui, pessoal de Minas, que mudou para cá muitos anos atrás, né?
Aí ele me falou, olha Zé, você precisa comprar um livro, você estudar violão clássico, por música. Eu falei, tá, mas e aí, né? Não, tem um livro assim, falou o nome lá, Mateu Carcassi, Método Completo de Violão. Eu falei, beleza. Bom, e aí? Aonde que vai comprar isso, né? Aí tinha uns parentes da gente que de vez em quando vinha de Jacareí pra cá, naqueles ônibus de excursão, final de semana, né? E tinha um tio, não, um tio chamado Vicente. Era uma figura, cara. Ele vinha aqui, e aí ele vinha na praia, então você ficar na praia. Ele vinha em casa visitar meu pai, minha mãe, né? E tomava umas canas, ficava meio beldinho, dormia, caía na cama, dormia. Às vezes o ônibus ia embora, ele ficava. Os caras estavam na praia, pegavam o ônibus ia embora, cadê o Vicente, né? Ah, lá ele aí, ia embora. Aí ele ia embora no outro dia, de hoje, tá? E aí eu comentei com ele, ele falou, não, o Zezinho, chamado Zezinho, eu vou comprar esse livro para você em São Paulo, e eu trago para você. Eu falei, nossa, que beleza, né? Aí marquei o nome, então. Depois de um ano, apareceu o livro. Levou um ano para ter o primeiro livro. Hoje você compra no dia que está na sua casa, né? Pela internet, né? Mas ele, quer dizer, ele não esqueceu, né? Ele não esqueceu, rapaz. Assim, ficou um ano e mais... Trouxe. Estava ali, né? E aí eu peguei o livro, tanto fazia uma olhada de ponta cabeça, trás para frente, da frente para trás, não sabia nada que estava acontecendo. Eu tinha uma noçãozinha de música, porque eu peguei, Taelma, o último ano de música nas escolas. Então tinha o professor Heitor, que é o autor até do hino de Caraguá, da melodia do hino, né? A letra do poeta. Ainda tinha aula de música na escola, né? Eu peguei o último ano no ginásio. Quando eu entrei no primeiro ano do antigo ginásio, já tinha. Então ele ensinava a teoriazinha lá, um pouco assim, ensinava solfejo, leitura, né? Então nesse um ano eu peguei alguma coisa. Então quando eu peguei o livro, eu sabia ler as notinhas. Os tempos eu tinha muita dificuldade, porque ele ensinou alguns compassos, tinha uns compassos que eu olhava, não entendia, né? Tinha que ler, reler. Mas aí fui pegando devagarinho e comecei a estudar sozinho, né? Comecei a estudar sozinho. O que eu tive também sorte no começo foi que o Silvio e o próprio Bira e outras pessoas que eu fui conhecendo foram, até um outro amigo meu que saiu daqui, depois voltou, ele trouxe algumas informações de fora que a gente pegou, né? Porque aqui você não tinha muita informação. Então, questão de postura, né? De mão direita, mão esquerda, eu não comecei assim totalmente errado. Eu tive uma ajudazinha, depois tive que corrigir, claro, né? Você vai ver que ainda está faltando botar no lugar. Mas eu tive a felicidade de as pessoas me ensinarem desde o começo, aqueles dedilhados. Pelo menos no começo, o pessoal pega a palheta e desce o pau no violão, né? Então já começa errado. Né? Violão de mais com palhetada, só usa um dedo. Eu não trabalho aquelas harmonias de dedilhado, e eu tive a sorte desde o começo as pessoas me passarem, então isso ajudou muito depois na futura formação, né? Quando eu fui estudar mais seriamente. E aí eu fiquei com esse livro aí, rapaz, batendo, aí enroscava, eu fazia assim, cara, olha que loucura. Tinha umas bandas de baile que vinham aí do Vale do Paraíba, umas bandas fantásticas, né? Então o que eu fazia? Eu ia no baile, mas não ia para dançar, eu ia no braço. Olha só, com metro de violão no baile. E levava o livro. Aí eu ficava na beira do palco. Ficava na beira do palco, víamos os caras tocar. Aí quando dava intervalo, eu ia no guitarrista, que é o mais próximo do violão, né? Aí eu pedia licença, assim, né? Falava, desculpa, né, incomodar você, eu sei que é intervalo, mas olha, eu estudo violão, né, sozinho, e assim, eu tenho um livro, rapaz, tem uma coisinha lá que eu tenho uma dúvida, sabe que você podia me explicar o negócio de nota, assim, como é que conta? Aí, às vezes, o guitarrista sabia a música, falava, não, bem aqui, sentava no cantinho, tirava o livro, eu não acredito com o livro no baile, né? O cara acreditava, né? Aí ele me explicava. Outra hora, o guitarrista falou, cara, de música eu não sei nada, fala com o rapaz do órgão, que não era tecladista, era organista, né? Que não era teclado como hoje tem feito, tá? Era só o som de órgão mesmo, né? O rapaz do órgão lá estudou piano, ele pode te ajudar. Aí ela falava com o cara, isso aqui é o seguinte, explicava ali, beleza, obrigado. Aí eu vinha para casa e caminhava mais um tempo com aquela explicação. Então o aprendizado era assim, uma dificuldade danada, né? A dificuldade danada. Você não tinha professor de violão em Caraguá que pudesse dar violão clássico, por música, não tinha, né? Era muito difícil. E então o aprendizado inicial foi assim, na base do sufoco, pergunta aqui, pergunta ali, vai que vai, né? Você não tinha internet para pesquisar. Era engraçado, né?
Mas isso valeu muito, né? E depois eu peguei essas coisas popular com uma certa facilidade. Aí, uma época, eu fui convidado, entrei nesse conjunto aí do Bira, mas já era um outro nome. Aí entrei no conjuntinho, fui tocar lá guitarra base, né? Acompanhamento, né? Aí tinha uma guitarrinha lá, tocava guitarra base. Depois passei pro contrabaixo, até que fui pro órgão. A gente montou uma bandinha de baile aqui, não tinha quem tocasse órgão. Eu falei, não, eu vou aprender esse negócio. Aí peguei o órgão e fui passando o que eu fazia no violão, né? Os acordes são os mesmos, né? Muda a maneira de você trabalhar o teclado, né? E aí eu fui pro órgão, e aí toquei muitos anos órgão em banda de baile, né? E isso é bom porque te abre um leque. Banda de baile era uma escola fantástica, né, Taylor? Porque no campo da música popular é uma escola espetacular. Hoje nem tanto, né? Mudou muito. Porque na época você tocava samba, bolero, tchá-tchá-tchá, bossa nova, rock. Você tocava tudo. Porque você ia fazer um baile, tinha desde a moçadinha nova que queria o rock, até os mais velhos que queriam um bolerão para dançar. Então você tinha que tocar tudo, né? Você tinha que ter um repertório muito vasto, com vários tipos de música para tocar. Então era assim, você abria com uma seleção, por exemplo, de rock, para molecada, tocava lá meia hora de rock, aí parava, fazia uma seleção, por exemplo, de bolero. Tocava lá uns 15, 20 minutos de bolero. Aí o pessoal dançava bolero. Aí dava um break, aí entrava, por exemplo, com uma seleção de samba, né? Tocava lá 10, 12, 15, 20 sambas. Então você ia tocando o repertório assim, dividindo em gêneros musicais, né? Então isso era uma tremenda de uma escola, né, para a gente nem sabia. Mas depois, lá na frente, vai ver que foi uma escola espetacular, né? A maioria dos músicos, assim, né, Zé, ele tem essa história, né? Sim. Assim, principalmente década de 50, 60, até antes, né? O rádio, a importância do rádio foi fundamental. Foi fundamental, né? Para muitos músicos, assim, para gerações, né? E o baile, né? Falam também que o músico, né? Assim, o crooner também, né? O pessoal que cantava. Foi uma grande escola, inclusive por essa diversidade, né, Zé, que tinha de você ter que tocar vários ritmos Tocar de diferentes. tudo, né? Tocar de tudo para agradar. No Você baile, esse conjunto é uma porcaria, só toca rock. E você vê a coisa do cantor, né? Você vê que... Uma coisa que eu acho também muito interessante no teu trabalho, Zé, quando eu conheci, foi o repertório, né? O seu repertório é muito qualificado, assim, é muito bom. Como que foi esse contato, assim, com a música brasileira que está no seu repertório, né? Assim, essa que a gente chama MPB, né? Sim. A marca MPB, porque vem de Pixinguinha, né? Vem desde do choro, depois do samba. Aí, acho que foi depois da década de 60 que apareceu essa marca, né? Virou uma marca, né, MPB. Virou, acho que foi na época quando surgiram, sei lá, aqueles festivais da Record, Caetano, Gil, etc., que virou aquela coisa de MPB, que eles separaram. Na realidade, né, Termo, tudo que se faz no Brasil é popular. Sertanejo é música popular, é tudo popular, né? Claro, só que separou essa música mais elaborada, né? De um Milton, de um Chico, de um Caetano, que tem uma elaboração rítmica maior, elaboração harmônica, né? Os acordes ali, aquele negócio todo ali, as letras mais elaboradas. Então, dividiu. Veio também, Zé, porque isso parece também que veio naturalmente, né? Sim. O Milton, por exemplo, ele parece que é um cara que também foi fazendo, mas o que ele faz é uma monstruosidade, né? Sim, assim, o Milton é um caso à parte na música brasileira, né, Théo? É um caso à parte. Né? O trabalho do Milton é paralelo, né? É igual o trabalho do Elomar. Né? O Elomar, quem conhece, pena que pouca gente conhece, né, cara? Eu conheço todos os músicos de Caraguá aqui, você fala de Elomar, que é? Não tem a mínima noção, judiação, né? Porque o trabalho do Elomar é um negócio muito sério. O trabalho dele é um espetáculo, né, cara? As letras, são todas histórias, né, cara? Porque é de um fundamento, assim, artístico, cultural, absurdo, né? Absurdo, né? E quase ninguém conhece, rapaz. Que coisa de louco, né? É um ele morava assim, na roça, né? Ele cuidava ele era cuidador hoje, de... né?
de bode, cabra, né? Ele tem um negócio criador assim, de parece que bode, com cabra, bicho. até hoje, né? Eu tive a felicidade de conhecer quando eu morei em São Até Paulo. hoje, né? Eu tive a oportunidade de conversar com ele, né, tudo, né? E eu morei, Tael, em São Paulo, com a menina, com a Marisa, na época, lá em São Paulo, e ela tinha um primo que era, deve estar aposentado já, que era delegado da Corregedoria da Polícia Militar. E ele morava com a gente lá, até a casa que ele morava, uma casa grande, ele que ofereceu para a gente dividir lá em três, né? Eu, a Marisa e ele. E ele, rapaz do céu, era fã do Elomar. Ele tinha tudo, Elomar, recorde, jornal, tudo, tudo. O apelido dele era Doutor Lula. E quando eu conheci, ele me contou que o Elomar, quando vinha a São Paulo, no comecinho da carreira, ele conheceu o Elomar ficava no apartamento dele. Olha que loucura. E aí, quando eu conheci o Elomar, estava lá em São Paulo conversando, eu falei, Elomar, deixa eu falar com você. Eu moro numa casa que mora um cara que é delegado de polícia, assim, para ele na hora até falou assim, não me diga que é o doutor Lula. Eu falei, é o Toninho, pelo amor de Deus, aonde que ele está? E a gente estava lá no centro, a gente estava especificamente lá naquela loja do antigo Bevilacqua. Eu estava lá comprando umas coisas e ele estava comprando uns livros para levar para o Aquela que filho era dele. lá na Rua Direita, Zé? Rua Direita, Quintino Bocaiúva. Da É, Quintino, ainda tem lá. tem, só Voltou, que parece, mudou. né? Agora é de um cara que eu conheço ele tem casa aqui em Caraguá. Agora chama, como é que é? Casa, oh meu Deus, mudou o nome. Uhum. Esqueci o nome, enfim. Tem a Manon, né? Teve a Não, época da a Manon. Manu na 24 de maio, né? Na A 24 de Manu maio, né? na 24 de maio. Então, e aí, rapaz, a gente tava lá conversando e o Elomar tava comprando uns livros lá pro filho dele, que tava entrando na faculdade de música na Bahia e tal. Aí começamos a conversar, eu falei, ô Elomar, você quer ir lá no trabalho do Toninho? Ele tá aqui pertinho, a corregedoria da polícia é aqui pertinho, você quer ir lá visitar ele? Rapaz, agora eu não posso, eu tô atrasado, tô indo embora, tem que ir pro aeroporto, não sei o quê. Aí, bom, passou a noite, eu cheguei em casa, a gente tava à noite lá tomando um café, tá? Daí eu falei, Toninho, encontrei um cara hoje e contei a história. Daí falou, pelo amor de Deus, por que você não levou ele lá no meu escritório? Eu tentei, não deu, né? O Elomar falou assim, rapaz, doutor Lula, pra você ter uma ideia, quando eu vim aqui para São Paulo, eu ficava no apartamento dele. Ele tem mais material do que eu. Se eu precisar de currículo, eu vou pegar com ele, porque eu não tenho nada. Olha que louco, Tael. Que maluco que é, né? Que maluco que é. Mas é impressionante isso a música brasileira mesmo, né? Quer dizer, a gente, para conhecer o Brasil, Zé, tem que conhecer a música, né? Eu Sim, com acho, certeza. sabe? Assim, Com certeza. é através da música que a gente vai entender, porque o Brasil é um país complicado, né? É complexo pra caramba, assim, no geral, né? Até, assim, pequeno, você vê aqui mesmo, assim, o litoral aqui, ele tem uma diversidade aqui dentro que, e às vezes, eu tô fazendo umas pesquisas sobre isso, sobre a história do caiçara, sabe? Desde os tupinambás. Os tupinambás foram os primeiros caiçaras, né? Então, E aí só um adendo. Você leu aquele livro do Santo Antônio de Caraguatatuba, da história de Caraguá? Você chegou a ver esse livro? Cheguei a ver, mas eu não li muito assim a fundo, não tive tempo ainda. Ele pega desde antes do Tupinambá, né? O cara fez uma pesquisa violenta aí, muito legal. Também é uma bíblia, é um livro super curso, né? Mas eu acho que, eu não sei se tem para vender na Fundac, deve ter lá no Polo Cultural, deve ter para vender. Na época eu ganhei esse livro, quando foi lançado, eu ganhei da Fundação eu vou atrás. Eu vou atrás, porque eu estou juntando tudo que... Aí eu fui ver, Zé, o primeiro herói nacional, nacional brasileiro, é um caiçara. E a gente estuda muito pouco. É o Aimberê, o índio Aimberê. Aimberê, o índio Aimberê. Foi o comandante, assim, era o chefe, né, da Confederação dos Tamoios. Sim. O Tamoios é mais do Batuba, né, o Taema? Tamoios é o Batuba, né? Mas ia de... que sobreviveu, né, Zé? Porque, assim, ia de Bertioga, o Caiçarão começa em Bertioga, essa Confederação dos Tamoios, uma história
cinematográfica, viu, Zé? Assim, É porque verdade. ia de Bertioga até Angra, né? Até Cabo Frio. Mas você O ouve lito- falar muito dos tamoios em Ubatuba, né? Talvez porque eles fixaram lá, sei lá o que foi, né? Porque eles É eram porque tem a nômades, eram história, perseguidos às vezes também, né? Eles tem a iam se história deslocando. do. Isso, eles se deslocavam. E até tanto que o Aimberê mesmo ele morreu no Rio, né? Onde hoje é o Rio. A Sim, data de aniversário lá do Rio é ligada à morte dele. O Rio de Janeiro faz aniversário em duas datas até. E lá em São Paulo, Zé, tem rua lá, a Imberê, tem a rua Goitacá, que fala sim, que os sim, sim. goitacazes também, né, guaianazes, eram daqui. Então tem toda essa influência, que é a influência caiçara. Por exemplo, o, a, a, a canoa, a rede trançada de pescar, vem dos índios. O azul marinho, o uso da folha, né, da bananeira. Sim. E aí eu não encontrei, eu estou procurando, Zé, talvez até você saiba, viu? É assim, a influência musical, porque os índios eles também tinham seus instrumentos, né? Aliás, tem uma passagem da história do Hans Staden, por isso que também, né, o Batuba ficou, porque o Hans Staden virou o alemão, né, que virou refém dos tupinambás, e eles eram canibais, né? Atropou? Eles faziam o ritual da Animais. antropofagia. Mas aí tem uma descrição de quando eles. Era uma. Assim, porque o alemão ele fazia parte do ritual. Para ele era uma honra ser comido É, pelos índios, para ser devorado. Tinha que ser, senão não rolava, sabe? O é, ritual. é. Então tinha um pacto ali. Aliás, dizem que o Hans Staden ele sobreviveu porque ele ficou com medo. Ele demonstrou medo, Sim. É sabe? Então aí porque os índios o não quiseram sentido. comer ele. É porque o sentido do índio de comer a carne humana é porque, tanto que quando eles venciam a batalha, eles comiam a carne do índio mais valente para adquirir a valentia do outro índio, né? Isso, Né? adquirir. A essência da antropofagia, né? Sim, sim, sim. Porque depois virou até uma teoria do Oswald de Andrade, que eu acho a teoria mais original do Brasil e que até hoje é discriminada, inclusive nas universidades. A USP, por exemplo, quando Oswald de Andrade fez a teoria da antropofagia, Zé, ele foi Hum. apresentar na USP e a USP não aprovou, não Sai daqui. aceitou. Aí ficou, e é a coisa mais brasileira que tem, né? Assim, o espírito do brasileiro por exemplo, a comida chinesa do Brasil não é a comida chinesa da China, a comida árabe não é a comida árabe, sabe? Assim, ela tem um toque do Brasil, né? Que nem o samba, né? Quer dizer, você tinha a música africana, tal, os tambores, mas aí vieram para o Brasil, para a Bahia, depois o samba no Rio já é um ritmo próprio, né? Sim, sim, sim. Que essa é antropofagizado, né? Quer dizer, continua sendo a nossa característica, né? É. Inclusive o violão, né, Zé? O violão tem essa história de ter uma origem árabe, depois portuguesa, né? Os É, na, instrumentos reali- de corda. na realidade, os instrumentos de corda em geral, eles vieram tudo lá do Oriente, ali da Arábia, né? E É, veio para a Espanha na época da invasão da Península Ibérica, né? Ali né? isso. Aquela invasão ali, tanto que às vezes eles consideram a Espanha como se fosse a terra do violão, porque talvez lá ele tenha alcançado um grande desenvolvimento, né? Os grandes É. violonistas da época, né? Os E próprios com muita influência árabe lá também, né, Zé? Porque Oi? teve a influência dos mouros, né? Sim, Lá sim, é na dos Mouros. Espanha foi muito grande, né? Sim, sim, sim. E aí Mas você fizeram vê. uma escola, né? Fizeram uma escola, né? Oi? De violão, né? Oi? Mas formaram uma escola de Sim, violão, sim, 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 sim. Você vê que o flamenco, né? Na Espanha, flamenco.
tem a origem lá do Oriente também, né? Né? Vem a maneira de se vestir, tudo, é interessante, né? E aí quando vem para o Brasil, porque aqui no Brasil primeiro chegou a viola, né? O violão veio depois, né? Primeiro chegou a viola, né? A viola que veio primeiro, né? Então o violão veio depois. A viola acho que deve ter vindo com os jesuítas já na época da catequização. Será que era essa viola que a gente conhece agora aqui, Zé? A viola caipira, né? Era parecido, né? Eu acho que já tinha, eu acho que já tinha 5, né, duplas, né, que são 10, né? Mas a maneira, você vê outra história, né? A maneira de executar a viola como o brasileiro executa é nossa. Não tem lugar nenhum do mundo. Né? Porque aí foi lá na colonização, o sertanejo ele pega e faz a maneira dele, porque ele não teve escola, não teve aula, né? Ele cria do jeito dele. E vai fazendo, desenvolvendo essa maneira. É que nem o bandolim, né? Você vê que o bandolim, aqui no Brasil, você usa no choro, que quem praticamente criou essa escola foi o Jacó, né? E no lugar nenhum do mundo o bandolim é tocado como é tocado no Brasil, né? Em lugar nenhum. Você vê que o bandolim, por exemplo, na Itália, né? Você pega as músicas onde o bandolim toca, ele toca muito aquele som tremidinho da parede, aquele som, né? Tremidinho de trêmulo, né? Tanto que você pega um teclado você pega um teclado. Eu não sei se é a origem, mas tem muita história em Nápoles. Isso, então, eu acho que eu não sei se ele originou lá também, mas é muito cultuado lá até hoje, né? Até hoje, né? Então, e a maneira de tocar italiana é completamente diferente da nossa, né? Tanto que você pega teclados eletrônicos que tem aqueles vários timbres, não sei do que, de flauta, tem lá bandolim, que eles chamam de mandolim, né? Não é nem bandolim, é mandolim. Né? Você aperta aquele preset ali, o som que você vai ter quando você toca as teclas vai ser esse som de trêmulo. Você não vai ter ponteado como você tem no bandolim brasileiro, no choro. Quer dizer, é uma outra maneira de tocar, né? E essa maneira nossa aqui, talvez, não sei se foi o Jacó que criou, imortalizou com ele o bandolim, né? Acho que antes dele alguém já tocava, sei lá também, né? E acho que começou também com o pessoal do choro, não é, Zé? Porque o cavaco, no choro às vezes entrava bandolim. Então, é isso que eu falo, o bandolim, essa maneira de tocar no choro e tal, é nossa. Não tem lugar nenhum, né, cara? Talvez hoje... Aí criou... já tem, por exemplo, outro dia eu vi, faz tempo, um vídeo num conjunto de choro japonês. Tocando no Japão, os caras tocando bandolim, 7 cordas, arrebentando. Porque o japonês é fã da música brasileira, né, Tayama? O japonês é fã da música brasileira. É uma riqueza, né? Hoje tem não sei se você ouviu já, o Hamilton de Holanda. Sim, Hamilton de Holanda, opa. Ele é casado com uma prima minha. O Hamilton é um absurdo, né? Esse cara não toca, ele destrói. Mas voltando na questão dos índios, Zé, da música, que eu te falei, assim que no ritual, na preparação, diz que tinha uma música para fazer o ritual antropofágico, que as índias punham um chocalho, né? Tipo um chocalho assim na canela, que é africano que usa, né? Tem até aquela música do Chico que fala, né? Morena de Angola, com chocalho. Mas que elas punham e ficavam batendo o pé. E aí, inclusive, o cara que ia ser devorado, né? Ele tinha que bater palma, sabe? Junto. Assim, entrar no ritmo, sabe? Entrar no tempo. E aí começavam a bater, e aí quando acabava, o cara já estava... Porque o ritual era dividido, assim, as crianças bebiam o sangue, os homens o cérebro e as mulheres as vísceras. Tinha um cardápio, assim, sabe? Muito louco, e aí eu vejo a música, né, Zé? A música, ela é como ela já estava, assim, na vida dos indígenas, né? Sim, sim. Assim, e alguns instrumentos aí foram se misturando também, porque depois vieram os negros, né? O Brasil... Aí na realidade, né, uma música, ela está desde a pré-história, né?
A música Ah, sempre é. esteve presente, né? Aliás, a arte, né? Porque na pré-história os caras já desenhavam, né? A maneira deles na parede das É, casas. Então a arte, né? E principalmente a música e a dança, né? A música e a isso. dança. Você vê que É, todo os chamados povos selvagens e tal, todos tinham o ritual deles, o que que era? Dança e música. Dança e é. música, E a né? comunicação, né, Zé? A necessidade de se comunicar, né? Sim, sim, Porque ele se comunicava pelo som, né? sim, sim, E sim. foi assim, uma língua assim que eu também estudei um pouco foi o chinês, que também, assim, era sons que imitavam a natureza, sabe? Imitando a natureza, geralmente. E aí trazia para um instrumento para reproduzir, né? Tem essa teoria de, assim, inclusive dos gregos, né? É que as escalas teriam vindo da natureza, as notas musicais. É é Assim, na realidade, sim, porque o som vem da natureza, né? Daí o homem pegou esse som e começou a trabalhar o som, né? Porque, claro, é, tanto que a música nos primórdios, né, quando começaram a surgir as primeiras manifestações musicais que a gente tem documento para estudar, foi a partir do gregoriano, né? Que ali os monges começaram a fazer as primeiras anotações, né? Aquela pauta de uma linha só, depois duas, depois quatro, cinco, 10, voltou para dois, até que o gregoriano até hoje é escrito numa pauta de 4 linhas, é tetragrama, não é penta, como a música atual, né? São 4 linhas, né? E aí então foi, digamos, entre aspas, domesticando o som, né? Foram se criando, mas você é, vê, quem que dividiu a escala foi o Pitágoras, né? Lá na Grécia, né? o Foi matemático, né? ele, Também um foi ele filósofo, né? que pegou, segundo a Matemático. história, né? Pegou uma corda esticada lá, dividiu no meio e viu que era, e percebeu que era o mesmo som em altura diferente, descobriu a oitava, né? E E depois, agora, o gregoriano é principalmente o canto, né, Zé? Não usa instrumento nenhum. não, o gregoriano era só voz. Até porque não era Só voz, permitido né? nas igrejas instrumentos, né? O primeiro instrumento permitido na igreja foi o órgão século hora depois, né? Depois, Não era né? permitido Mas daí instrumentos de na igreja. Idade Média, né? Era a Aí lá voz pela humana. Idade Média. Era A a minha voz avó, humana. a minha avó tocava órgãos, na Olha que missa. legal. Ela era organista em São José do Rio Preto. Olha que E legal. ela era italiana, né? Então ela Sim, sim. ia assim. Então a música, inclusive eu me lembrei, você falou do bandolim. Eu tive uma tia que tocava bandolim em São José do Rio Preto. Aliás, ela foi a primeira, primeiro caso assim, porque ela tocava bandolim e ela foi convidada para tocar lá num clube Bola Preta que tinha em Rio Preto. Em Rio Preto tinha racismo, sabe? Assim, clube que Hum, não entrava branco. Clube que, sabe, era só dos negros e outro que era dos brancos. Aí o Bola Negra, a minha tia foi a primeira, porque ela era branca, né? Assim, a mais branca da família, até porque minha família é meio assim, tudo não era tão branca assim, parece. Entende? Minha mãe tinha quase uma pele de índia, assim, parece. Mas, mas era considerada branca, né, aqui. sim, sim, E sim. aí a minha tia era mais clara, ela era mais nova, e ela foi a primeira a tocar bandolim no samba de São José do Rio Preto, numa Então, casa de samba. E o bandolim tem uma história interessante, né? Que a gente E quebrou um percebe, preconceito. não, Hum. mas o bandolim era muito tocado por mulheres. Era mais tocado por Ah, mulheres. Você pode ver. Aqui, por exemplo, eu estava desenvolvendo um trabalho aqui numa clínica particular de repouso, né? Fazendo um trabalho de canto-terapia lá com eles. E uma das internas lá, um dia conversando, ela falou que tocava bandolim, sabe? Até brinquei, hum. mas cadê o bandolim para tocar com o violão? Ah, não tenho mais, né? Não sei o quê. Eu falei, vou arrumar um bandolim para você tocar. Ainda brinquei com ela, né? Falei, trazer um bandolim para fazer um som aqui. Uma senhora bem de idade, uma figurinha bacana assim. Então a gente vê que muitas mulheres estudaram bandolim, tocavam bandolim. Se você pegar a história nas cortes lá, né? Na Europa, tal, você vê, você tem muita estampa com mulheres tocando bandolim. É interessante, né? É interessante de dar uma aprofundada nisso. Eu nunca aprofundei assim, sabe, né? Você acaba tendo tanta coisa para ler, para estudar, que essas coisas vão ficando meio de lado, né? Mas você vê que o bandolim era muito, inclusive tem, né, o modelo de bandolim para mulheres e bandolim para homem.
o formato do bandolim. Tinha umas histórias assim, né? Tinha um que é chato, tem um que é abaulado atrás, como se fosse uma cuia, né? Então Isso, um é para mulher, outro é para homem. Eu não sei qual que é o que, eu não lembro da história que tinha, mas eu sei que tinha dois tipos de bandolim, né? Você vê que interessante, né, rapaz? Eu li isso aí acho que num livro de bandolim, uma coisa de história que eu vi isso aí. Então nossa, são histórias, histórias e histórias, né? É muito legal, mas não, tem, tem um livro, tá, interessante, que é para criança, da história da música, né? Ele é original, acho que é francês. Eu tenho uma edição traduzida para o português de Portugal. Agora já tem traduzido para o nosso aqui, né? O nosso português aqui do Brasil. Quando eu comprei era traduzido para Portugal. Então começa desde a Idade da Pedra lá, né? Tem um passarinho que conduz a história, e ele vai voando e vai conduzindo a história, né? Parece um frito, assim. Então ele mostra, desde o começo, lá na pré-história, aqueles caras lá, né, aquelas roupas de pele, não sei o quê, aqueles cabelos arrepiados lá, o cara vai fazer não sei o quê lá e bate um pau no dedo e grita, ai! Aí ele brinca, foi a primeira manifestação de canto, né? O cara gritou de dor, né? Emitiu uma nota lá de dor que ele sentiu, né? E aí ele começa, a história é muito legal, cara, é muito legal esse livro para criançadinha. Ele é em forma de história em quadrinho, né? É história em quadrinho. Até no português, o português chama de banda desenhada, né? A história em quadrinho, nosso português de Portugal é história da música em banda desenhada, né? É muito legal para criançada. Nós outro dia conversando com o pessoal aqui da IE Brasil, nós fizemos um bate-papo um dia lá na Kids, né? Porque eles têm a escola lá do IE Brasil, eles criaram uma escola para criança, na mesma rua especial para criançadinha, né? A Kids, né? IE Brasil Kids. E eles estavam fazendo uma série de bate-papo assim, eu fui convidado um dia, nós fomos conversar lá sobre isso, até eu citei, a gente conseguiu usar esse livro já em português mesmo, tal, do Brasil, né? A gente tem aqui, que legal, porque a história em quadrinho chama a atenção, é mais fácil da criança, por causa da figurinha, né? Desperta a atenção, né? Só letra, lê uma meia folha e já não quer mais, né? Agora o desenho não, né? É muito mais fácil de trabalhar, né? E eles adotam lá, tá? Eles fazem um trabalho lindíssimo aqui em Caraguá, essa pessoalzinha aí, né? Bacana, né? Ô, Tayama, deixa eu perguntar como você técnica. Entrou uma amiga minha aqui, Fátima Santana, tá assistindo aqui. Eu esqueci, rapaz, de falar, eu saí com esse negócio aí da correria minha aí, eu esqueci de falar pros amigos para poder curtir. Tem como a gente, é a primeira vez que eu tô fazendo pelo Instagram também, tem como você mandar agora na hora para as pessoas? Eu também, ô Zé, eu tô aprendendo também, eu não tô bom nas lives, sabe? Porque Instagram é a primeira vez que eu participo. Então eu não sei como é que funciona. Eu sei que vai aqui no Instagram vai ficar gravado e aí eu passo gravado para os outros canais que eu tenho. Vai ficar, eu tenho o canal Angu no YouTube, aí então tem o canal. Então eu posso passar para o Facebook depois? Pode ser, porque eu não sei se talvez esteja conectado, porque o meu canal é ligado ao meu Facebook. O Instagram. Então pode ser que já esteja, né? Até porque eu acho que a Fátima, minha amiga, ela deve ter entrado talvez pelo Facebook. Mas se não tiver... Não, mas ela entrou aqui, eu vi que ela entrou. Até, eu ainda não domino assim como introduzir as pessoas, sabe? Conversar com todo mundo. Eu também, pelo Instagram é a primeira vez que eu faço também. Eu esqueci de avisar meus amigos, cara. Puta... na correria com as coisinhas aqui, eu esqueci, cara, eu lembrei, eu falei, nossa, 2 horas, deixa eu ligar aqui, o Tayama tá entrando, mais um pouco, eu ia entrar atrasado. Mas tá ótimo, Zé, o que você tá falando tá uma aula, então é praticamente uma aula, sabe? Okay. Então, eu acredito que dá para ficar gravado e ficar um tempo circulando na rede, sabe? Nos vários canais. Porque o futuro aqui eu estou negociando aqui com uma assessoria técnica, Zé, porque dá para fazer tudo conectado, sabe, ao mesmo tempo. Sim, dá mesmo. Eu que já dá, só falta a gente descobrir o caminho. Eu descobri. Então, porque Instagram, é a primeira vez que eu estou usando o Instagram para isso. Então eu nunca fui atrás para saber, né? Olha, eu A2, assim, entrevista é a primeira vez.
Ah, que Porque tem legal. uma diferença, né? Fazer uma live só você falando é uma coisa, Sim, agora sim. com mais pessoas, tal, essa tecnologia que eu ainda não, eu também não estou dominando muito com os outros. Eu participei Mas outro dia com a Silvia Paz, né, a Silvinha lá do hum, movimento ali do Juquiriquerê, né? Ela hoje está morando em Minas, está dando aula numa universidade lá, mas ela continua ativa aqui, porque ela é caiçara aqui, né? hum, Fundadora do Acaju, aqui do Rio Juquiriquerê, né? Da preservação. E ela faz umas lives, eu participei de uma outro dia. A gente estava em 4 ou 5 pessoas. Aqui de Caraguá estava eu, mais o, não sei, alguém lá do Porto Novo, tinha gente de Ubatuba, né? Aí nós participamos aí, uhum. conversamos sobre vários assuntos aí. Não, agora, Zé, como por causa do tempo, eu vou, assim, como a gente falou, assim, um pouco da sua formação, da sua, é, a sua história, né, com o violão, tem muito mais coisas, né, na verdade, para Tem, você porque depois falar. eu fui, depois eu fui pro conservatório, aí já é outra fase. Sabe, né? É. Que vai mudando, mas é sempre uma evolução, né, Zé? É Sim, sempre sim, sim, a gente tá evoluindo todo dia, na né, Théo? música. É, assim, então eu acho que assim, sempre tem coisa que você pode acrescentar. Mas aí eu queria chegar agora no momento, né, que a gente está vivendo aqui em Caraguá, aí a política, que você está assim na linha de frente aí de uma política cultural, né? Sim. Que sempre a música como candidato nessa eleição, e eu acho que eleição também, Zé, não é só a coisa ganhou, perdeu, sei lá, mas é o momento de colocar as ideias, né, para as Sim, sim, pessoas, sim, sim, que sim. hoje, de propagar, que a gente está vivendo um período crítico, né, Zé, É. assim, o Brasil, o mundo, né, o Sim, mundo, sim, sim. hoje acompanhando, eu tenho que acompanhar vendo aí os Estados Unidos, porque influi a gente, influi na gente também, né? A loucura que é, assim, a falta de informação que a gente tinha dos Estados Unidos. Assim, os caras no Brasil, Zé, o sistema eleitoral já teria definido quem ia ser dois candidatos Lá só. embolado, né, Lá rapaz? vai ficar, talvez eles não vão saber tão cedo. Quer É. dizer, tem coisas. E uma das coisas que eu acho que, apesar que a música popular americana eu gosto muito também, né? Do blues, do jazz, maravilhoso, mas eles também não estão numa fase tão boa assim. Porque a música brasileira, só a música brasileira teve esse mérito, né, Zé? Principalmente a bossa nova. Que a bossa nova foi ensinar músico americano, entendeu? É. Os músicos americanos reconhecem isso, que eles estudaram música com a bossa, eles aprenderam com a bossa nova. Os Sim, craques, né? Os sim. craques lá, aqueles maestros, eles têm esse reconhecimento, né? E a gente está num país que, pô, o presidente não sabia quem era o João Gilberto. Não, tem uma história, Théo, você falou de música aí, tem uma história O cara legal, rapaz. adora os Estados Unidos, os americanos todos sabem quem foi o João Gilberto. O João Gilberto viveu a vida dele lá, grande parte, ganhou Não, dinheiro lá, você né? vê, você vê, né, Tama, que hoje, graças a Deus, nós temos escolas, faculdades com cadeira de música popular, que a gente não tinha, né? Você vê que nos É, Estados Unidos, você pega lá é um avanço. na França você tem faculdades lá que tem cadeira de música brasileira, pela Música importância da música brasileira. brasileira, né? Porque a música brasileira também, você vê, uma vez eu vi uma entrevista no Jô Soares, uns 3 anos atrás, sei lá, nossa, tempo, do Ivan Lins, que o Ivan Lins, ele não é um letrista, né? Ele é mais um músico, compositor, né? Pianista e tal, né? Faz aquelas harmonias intrincadas. A música do Ivan não é fácil. Não é fácil tocar, É. não. Ela é E ele encrencada. tinha aquele arranjador com ele também, que era muito bom, hein, Zé? Também O o Gilson, Gilson nossa senhora, Perazeta. aquele cara é um absurdo. Aquele cara também, É. o Gilson Perazeta, nossa, aquele cara é um absurdo. Tem peças dele E aqui que a gente escuta, eles mas como é que fizeram esse cara várias toca? coisas juntos. Como é que toca desse jeito, né, cara? Dá licença, né? E o Ivan contou uma história uma vez que acho que foi o Miles Davis, sei lá, que queria gravar umas coisas dele, e aí ele mandou, né? Mandou, acho que partituras, tal, não sei o quê, né? Aí passou um tempo, disse que ia entrar em contato perguntando se não tinha como facilitar um pouco as harmonias, que o negócio tava difícil de sair. Mas deles.
E as pessoas não sabem disso, não dão importância, né? Ah, Ivan Lins, Você vê? é legal. É, Madalena, É, conhece a Madalena, que é uma das mais simplesinha dele, né? Então não tem noção. O Egberto Gismonti, você conhece muito bem o Egberto Gismonti, né? O Egberto, eu adoro. quando ele mandou as músicas para mandou as músicas para acho que foi na França que queriam gravar uma obra dele, e aí ele mandou, tal, não sei o que, passou uns tempos, pediram para que ele fosse para lá para poder orientar os músicos que estavam dando problema. Os caras não conseguiam tocar direito, o ritmo, as divisões, porque o Egberto também é um cara que faz umas coisas que só ele toca, né? A obra do Egberto também, Eu, fala sério, né, eu bicho? vi muita coisa dele lá em São Paulo, ele no municipal, Falou? né? Até. Eu vi muitas vezes o Egberto tocar. Eu entrevistei ele, Zé, quando ele se apresentou uma vez com o Naná Ô, Vasconcelos. Taelma, alô? Oi, oi, o som sumiu? Sumiu o som aqui. Ah, então deve ser já sinal do tempo, viu? Ficou baixinho o som. Ah, é? Vamos ver se. Deixa eu ver se melhora aqui. O que foi? Oi, melhorou? Eu não sei, não. Eu não sei, porque apareceu aqui um negocinho de uma ligação, aí eu eliminei ela aqui, eu toquei nela para ela sair da tela aqui, e aí o som diminuiu. Mas o meu aqui tá no máximo também, eu já verifiquei aqui. Ah, é? O seu som aqui tá bom. O seu, eu tô ouvindo bem. Ah, É, mas, enfim, na época eu fazia um programa aqui na rádio daqui, Zé, e eu pus o Gismonte falando, né? Porque ele deu uma entrevista para mim lá, numa apresentação que ele tinha feito lá no Ibirapuera. ah. Ele e o Naná. Mas é sensacional. Mas, ô Zé, assim, esses músicos, se fosse talvez numa outra, tipo, você está ouvindo? Tô. Tá? Se fosse. Eu acho que o problema no Brasil passa muito assim pela organização, né, Zé? Porque os outros, esses países, os Estados Unidos, eles se organizaram, os ingleses, né? Você vê, os Beatles, eles traziam, os Rolling Stones, eles traziam divisas para o país. Então o país Sim, tenta, sim. sabe, ele reconhece, porque a música não apenas só como arte, assim, que tem que ser reconhecida, Claro, mas claro. como também produto, como expansão do país, como a cultura como fonte, né, de trabalho, render de dinheiro, a música sobrevive, né? Quer dizer, a arte ela sobrevive na sociedade, qualquer que seja a sociedade, né? A gente vê, seja capitalista, socialista, sabe, em todos os sistemas que eles se brigam lá, ficam batendo, a música e a arte tá sempre é o que sobrevive na história, né? Tem muito a ver com a história. Às vezes você vê se você falando assim do instrumento, né? Assim, o próprio instrumento em si, ele tem uma história, né? Ele traz a história de um povo, assim, os instrumentos. O próprio Sim, sim, sim. órgão, como você falou, que era órgão, aí vai mudando, vira o teclado, vira. Teve aquele. Tinha uma época que tinha aquele órgãos, não sei se o Yamaha, né? Que foi uma evolução na história dos teclados também. A Sim, sim, sim. Yamaha, ela lançou um órgão que era, eu esqueci o nome, viu? Ele marcou, inclusive, a gente falou do Piranzeta, mas teve um outro arranjador também que era muito bom, Vicente, de São Paulo. Na década, ele estipulou assim praticamente o som de 80, né? Da década de 80. As rádios, as FMs, ela foi. Porque eu trabalhei, Zé, você que também conheceu o Tom Zé, né? Que você. Na Sim. década do fim de 70, em 70, eu fiz várias produções de música em São Paulo, né? E música brasileira. E havia uma imposição, Zé, inclusive no rock, né? Era quase uma imposição, assim.
que as bandas imitassem, reproduzissem os sons dos ingleses. Que algumas fizeram isso muito bem, com muita categoria, sabe? Assim, os Mutantes mudaram o som deles, mas tinha uma resistência, que nem o Tom Zé. Eu trabalhei com o Odair Cabeça de Poeta, que criou o forroque na época, que era uma base de forró com pegada de rock. Sim, Ele, sim. inclusive, criou um baixo, inventou um baixo, Zé, que era um violãozão, assim, um corpo de violão, que ele chamou de violacho, que era meio viola e meio baixo. E levar a música brasileira. Eu fui trabalhar o Papa Poluição, eles pegavam esses ritmos brasileiros de raiz, sabe? O coco, e misturava. Assim, numa música você ouvia um rock, coco, baião. Não, você vê, né, Thelma? Você vê o trabalho do Alceu Valença. Aquela pegada da música nordestina com a pegada rock braba, né, cara? É muito legal, né? As guitarras distorcidas, né? De blues no começo. É uma comunicação, né, Zé? De música, né? Só a música. Porque depois as outras. Parece que o resto da sociedade toda vai atrás, né? Porque começa a se misturar. Que nem, você precisa ter uma moeda, você precisa ter uma coisa que todo mundo entenda, né? Uma linguagem que seja. Sempre a humanidade tem isso, precisa. E a música, mesmo quando a gente ouvia, que nem você falou dos Beatles, né? Eu me lembrei do seguinte, Zé, quando eu era criança, eu não falava, os Beatles é a minha geração, né? Eu tinha 7 anos, ouvia na rádio, né? A Hard Day Night. It's a Hard Day Night, por exemplo. Era uma coisa, e eu não sabia falar Beatles, né? Do inglês. Eu falava Beatle, como era essa banda aí, você falou, do seu amigo. E meu tio, em vez de me chamar pelo meu nome, falava, ô Bito. Me chamava Bito, me apelidou. Eu fiquei, assim, mas eu estou falando isso para ver assim, a necessidade e a comunicação, né? E que vai mudando, né? Isso aí que muda também, através do tempo. Muda, mas a música está sempre ali. Às vezes boa, às vezes ruim, mas está sempre na vanguarda, né? Sim, sim, sim. E atualmente, né, Otair, as pessoas falam que a música brasileira está um lixo. Não, não está. Está um lixo o que é veiculado. Aí é diferente, né? O que é veiculado nas rádios, nas TVs, aí sim, porque eles vão atrás do sucesso instantâneo. Tem que vender milhões. Então aí, essas coisas realmente não dá para chamar de música. Mas nós temos gente produzindo músicas espetaculares aí, né? É que as pessoas, Thelma, elas, por exemplo, você vai para a televisão, elas não assistem TVs onde se veicula a música brasileira mesmo. Tipo TV Cultura, TV Sesc, né? Onde você tem shows fantásticos lá de pessoal bacana, produzindo, fazendo. Eles vão para as televisões populares aí, das novelas da vida, né? Que é que veicula essas coisas, sabe? Esses programas de domingo aí, que pelo amor de Deus, né, não dá para assistir, mas, bom, tudo bem, cada um, né? Não vamos aí criticar. Quer assistir, assiste, todo mundo tem liberdade, né? E eu não assisto, porque ele realmente é complicado, né? Então, o que vem para o público, que vem para a molecada, é essas coisas aí que tem que vender bastante, tem que divulgar, o cara tem que comprar 3 fazendas, comprar 5 carros de luxo, tem que ser popstar, né? Então, o que acontece? A música brasileira tem músicos aí fantásticos, fazendo obras maravilhosas, que a gente tem, que a gente procura conhecer. Vai para a internet, vai para o YouTube, você acha. Mas ninguém procura. O cara vai no YouTube para ver o que ele escutou no rádio, o que ele escutou na televisão. Vai ver a mesma porcaria de sempre lá. Então, a música brasileira tá aí, firme e forte, com a produção maravilhosa por aí. Grupos de chorinho, grupos de samba surgindo. O problema é que foi fechado com 2, 3 segmentos e pronto, né? Foi fechado com 2, 3 segmentos e o resto não entra. Então, às vezes você vê crítica, a música brasileira tá uma porcaria. Não, tá uma porcaria essas coisas que houve aí. Mas se você procurar, você vai achar coisas fantásticas.
o problema não é a música, né? O problema não é a música, é como se veicula, né? E a arte, né? E às vezes, José, até assim, atrás de uma propaganda, de uma publicidade, ou mesmo de uma música comercial, você vê que tem músicos bons, às vezes, fazendo. Porque o cara Tem, vai claro que para tem. fazer, é feito em estúdio, né? E aí ele precisa trabalhar, ele precisa ganhar, mas mesmo assim é de uma riqueza, né? Eu acho que, inclusive para outras áreas, né? Que não é, eu acho isso interessante, que não é só a música em si, né? Não, É a dó, arte em geral, né, né? Tayo? É A dó, arte em geral. Mas, José, e aí você tá assim, você é candidato, né? Agora mudando um pouco, Zé, hoje você é candidato com um compromisso assim com a cultura, você tá estudando, tem uma proposta assim para a cidade, para como você é muito inteirado, seria muito interessante, né? Quer dizer, eu achei interessante, é só o fato de você sair candidato. Eu acho que Então, já é um avanço e faz uma diferença grande já na política, né? Assim, ter o Tayo, é o seguinte, acho que nunca praticamente, oi? Praticamente são poucos. todas as eleições, normalmente as pessoas me convidavam para sair candidato. Vários partidos, vários. Você não sei o quê. Eu nunca topei assim, até porque, em vista como é que fala, da plataforma de governo das pessoas, da falta de interesse na área cultural, porque você pega os debates, todo mundo fala em saúde, claro, é importantíssimo. Sem saúde também não tem cultura, não tem nada. Não tem arte, não tem nada. Tem que ter saúde, né? Não, e Mas você não vice-versa. vê falar um segundinho de cultura, rapaz. Ninguém fala de arte ou cultura. A Câmara, por exemplo, Uhum. nossa aqui, nunca teve um vereador preocupado com isso. É preocupado quando tem inauguração da oficina, vai lá, sobe no palanque e fala que a cultura é importante. No dia a dia você não vê. Inclusive, uma vez nós fomos homenageados aqui, eu e mais duas pessoas na Câmara Municipal, foi numa semana da música, em outubro, né, aquele negócio todo, e eu tinha muita vontade de usar a tribuna lá para falar, cara. Aí nesse dia eu me inscrevi para falar. Né? E aí, quando chegou a minha hora, tal, eu agradeci a homenagem, falei um pouco da importância da arte, da cultura em geral para a humanidade, e aí, na época, os vereadores estavam com uma campanha chamada Conheça o Seu Vereador. Eles estavam meio embaixo, então fizeram uma campanha para o município. Daí, eu aproveitei o ensejo, porque graças a Deus eu tenho uma percepção muito rápida, a minha memória trabalha muito na frente, eu estava falando, já estou pensando lá na frente. Aí eu estava falando isso, eu lembrei disso aí, eu falei, nossa. Na hora eu falei, os senhores vereadores, né, meus amigos, vocês inclusive estão com uma... Depois de falar um monte de coisa sobre cultura, daí eu falei, olha, eu pedi falar com vocês, quando vocês estiverem pela cidade e verem alguma manifestação aí cultural, artística, nas nossas praças e tal, pare um pouquinho para ver, para ouvir, como a população sente necessidade disso, como eles gostam de participar, né? Eu sei que vida de vereador é atribulada, né? Contei umas histórias. Aí eu falei para eles, inclusive aproveitando aqui que eu estou falando com vocês estão com uma campanha chamada Conheça Seu Vereador, né? Eu vou lançar uma campanha agora aqui dentro da Câmara para vocês, vereadores. Conheçam a cultura da sua cidade. Rapaz, a Câmara inteira me aplaudiu, tá? Isso aqui foi barato. Eles ficaram com os olhos arregalados, assim. Não resolveu, né? Mas aí agora, pelo candidato a prefeito, eu topei por causa dele, que foi um cara que deu uma força tremenda para nós aqui nos anos 80, que nós conseguimos realizar 3 festivais de músicas fantásticos na cidade durante 3 anos com o apoio dele. Quando eu soube que ele era pré, eu fui na casa dele manifestar meu apoio, aí ele fez o convite. Aí eu falei, olha, Dadinho, eu vou pensar. Aí vim para casa, analisei, falei, cara, eu vou topar essa, vamos ver o que vai dar. Aí fui lá, fechamos, né? E assim, graças a Deus, perante o pessoal da arte que eu consegui falar, não consegui falar com todo mundo, sumiu um monte de gente por causa da pandemia, você não tem contato, manda recado, não retorna, enfim. Mas com a maioria eu consegui falar, todos, nossa, Zé, que bom que você topou, estamos com você, estamos fechados com você, né? Então estamos aí, né, Tayo? Independente, como você falou, de ser eleito ou não, né? A gente pelo menos levantou um pouquinho da lebre da cultura em termos de Câmara Municipal.
participamos E é de um entrevistas, teve uma live aí da Associação Comercial, que deram voz aos vereadores, porque normalmente é debate de prefeito, né? O vereador não tem muita vez, né? Ele fala lá naquele, quando tem TV, meu nome não sei o que, acabou, né? Não dá para falar nada, né? E aqui nós tivemos alguns minutos para falar de planos, do que a gente pretende, né? E como eu falei, a gente pretende trabalhar em prol da arte, da cultura, elaborando projetos que a gente tem na cabeça, que já tentamos até desenvolver aqui, junto à fundação, não conseguimos. Muita coisa a gente não conseguiu fazer, né? Então a gente tem essa ideia, e inclusive de cobrar a cultura na cidade, porque o vereador não cobra, sabe? Não cobra nada, quer dizer, fiscalizar o executivo, e, por exemplo, você vê coisas na fundação, cobrar a fundação, porque é dinheiro público que vai para a fundação. Sim. Então por que não está fazendo isso? Por que não está fazendo aquilo? O que está acontecendo? É obrigação do vereador cobrar, né? Porque ali é dinheiro público também, a fundação é pública. Então, opa, peraí. Por que não está fazendo? Por que tinha um projeto assim e parou? Não tem dinheiro? O que é? Não tem gente para trabalhar? O que é? Vamos saber o que é e tentar resolver, né? E é uma coisa que eu falei, Toema, que eu acho o seguinte: se, por exemplo, a gente entrar, se tornar vereador a partir do dia 15, eu estou falando para o pessoal das artes, música e tal, olha, gente, se a gente for eleito, aí que eu vou precisar de vocês até muito mais do que agora precisa pelo voto. Mas, por exemplo, se tiver um projeto lá, eu ponho um projeto lá de interesse cultural na Câmara para ser votado. Se não tiver do plenário o pessoal da arte, pelo menos 10, 20 lá para fazer peso, bicho, eu vou ser um lá, a gente é engolido, né? Então aí o artista tem que estar participando também lá das sessões, não digo todas, mas tem lá um projeto interessante sobre música, sobre arte, cinema, dança, sei lá o que for, ligado à arte, à cultura, eles têm que estar lá para dar apoio para o vereador que está representando. Né? Assim como saúde, vai o pessoal da saúde lá para dar apoio, porque senão você fica uma voz lá e sabe, uma voz só ser engolido. É complicado, né? Então a gente precisa muito, se entrar, mais ainda da presença constante do pessoal da arte para a gente juntar a mão, porque sozinho também a gente não consegue fazer nada. Duas coisas que eu acho interessante aí, Zé, que você está falando. Uma é a saúde é primordial, mas a saúde também depende da cultura. A saúde humana, a cultura, no fundo, é o dia a dia, é cultivado, é uma coisa que se cultiva na vida. Então, Toema, só cortando um pouquinho, nessa entrevista que eu tive lá, que a gente fez lá na Associação Comercial, eu até falei para a menina, né, que não é que você vai entrar na Câmara só para fiscalizar a cultura, não, você vai fiscalizar tudo, vai prestar atenção em tudo, porque tudo está ligado. Nós estamos ligados aqui do chão aqui às estrelas, tudo está ligado, né, cultura está ligado à educação à cultura por sua vez, à saúde, tudo está ligado. Se você tem uma boa educação, você vai ter uma saúde boa, uma cultura boa, um esporte bom. Se você tem uma saúde boa, você vai ter um monte de coisa boa, porque tudo está ligado, né, Toema? Nada está sozinho. Vai saber, né, se cuidar melhor, né? Nada está sozinho, nada está sozinho. Ele falou desde os índios, já tinha isso, né? E outra coisa, Zé, que eu achei legal que você está tocando, assim, a cultura, porque a maioria das pessoas ainda tem uma visão muito errada de arte, de cultura. Assim, o artista de hoje em dia é um trabalhador também. É o trabalho, claro, que gera a arte, é isso que eu falo, é de cultivar, não cai do céu, assim. Algumas inspirações até pode ser, mas é muito pouco. Quer dizer, assim, o trabalho do artista, a música, a poesia, o ator, o teatro, é um trabalho, quer dizer, exige. Um ator precisa se preparar para preparar um personagem, ele leva um tempo, ele tem que fazer pesquisa, não é uma coisa assim. A música, a poesia também, porque o que a gente vê às vezes não é propriamente, por exemplo, em poesia, eu que escrevo, assim, eu vejo, hoje tem muita gente que escreve, mas pouca gente que lê, sabe? Por exemplo, poesia hoje, todo mundo é poeta, nos Facebook, o Facebook americano é impressionante, assim, o que tem de poeta. Eu vejo. Mas aqui também, as pessoas vivem pondo aqueles memes e tal, mas a poesia, o que é a poesia, entendeu? Precisa refletir. É um trabalho com a linguagem,
O material do poeta é a linguagem. E a linguagem, ela muda. Você não vai usar uma linguagem... O soneto, por exemplo, vai ser difícil aparecer um grande sonetista daqui para então, frente. o Tayama, você veja bem, importou. né, o Tayama, a questão da valorização da arte é complicada, porque, veja bem, a pessoa que não faz arte, que não estudou um instrumento, que não fez uma escola de teatro, não tem noção do trampo que é. Você se tornar um músico de alto nível, são anos e anos de estudo, e estudo diário. É todo dia martelando a tecla do piano, todo dia arrebentando, brincando, modo de falar, esticando a corda do violão, soprando, não sei o quê. É um trabalho terrível, é um trabalho solitário, é quase um sacerdócio, a verdade é essa, né? A dedicação, né? Porque não é fácil você dominar um instrumento, você vai tocar, seja num barzinho onde for, você subir no palco e tocar, você teve todo um preparo lá atrás, não foi ao olho, pegou e saiu fazendo, não. Você teve um período de estudo, preparação de repertório, e se o cara canta, decorar as letras, é um puta trampo, para não ter que usar a pasta, porque tudo bem, nada contra, pode usar. Só que ela atrapalha na interpretação, então o legal é você ter tudo na cabeça. É como a partitura, você tem o bom é você decorar, porque você lê na hora, atrapalha a interpretação. Então, você pega às vezes uma peça para violão, que tem 5, 6 folhas para você decorar ali. Pega uma sonata de Beethoven do piano, é uma bíblia o livro, para você decorar aquilo. Você vê esses concertos que você assiste aí na televisão, um concerto de orquestra sinfônica, um concerto de piano, o cara tocando aquilo de cor. Aquilo ali não é brincadeira, rapaz, aquilo é um negócio muito sério. Então as pessoas não têm noção do que é ser um músico de alto nível, como a gente vê. Então por isso que não tem valor, porque você vai, por exemplo, você colocar preço. É muito simbólico, porque você vai no mercado, você compra 1 quilo de carne, o cara pega a carne na mão, né? Ele pega na mão, ele põe na panela. Agora a arte, ele ouve, ela tá no tempo ali, acabou aquele concerto, acabou, né? Você vai ouvir depois, se foi gravado, você pode ver de novo, mas é um negócio do momento temporal, tá? Acabou. Você canta uma música, a música acabou, acabou. Então você não pega aquilo na mão, então valorizar é complicado. Por isso que esse negócio de barzinho, mas quer tanto para tocar, então vai lá estudar um pouquinho, né? Você vê, estuda 1 ano só de música, duvido que você aguente 1 ano de estudo sério. Não esse estudo feito aí no tapa, um estudo sério. Para aquele professor chato que pega no seu pé. Você toca o negócio 30 vezes, tá mais ou menos. Você acha que tá bom, ele vem para você e fala, tá começando a ficar bom. Você quer morrer, né? Eu tô com esse negócio tocando. Você ainda vai tocar, né? 1 mês tocando isso, ainda não tá bom, puta, né? Então, é difícil de você traçar um paralelo com as outras atividades humanas, você pôr preço, é complicado. E as pessoas não valorizam, porque é um negócio complicado, é só quem está dentro que sabe como é que é. Os anos de estudo que você tem que fazer ali, martelando, estudando, fora livro, as matérias, né? Você pega, por exemplo, um grande regente na frente de uma sinfônica, para ele estar ali na frente, cara, o cara estudou anos e anos e anos, não é brincadeira, não. Você pega uma grade de uma sinfonia, escrita no papel ali, dá para um leigo ver. O cara fala, mas o que é isso aqui? Fala, então, isso aqui tem que estar tudo na cabeça do cara que vai reger, é brincadeira? Né? Então é um negócio muito sério. Então não adianta. Até o Gounod, ele tem um pensamento interessante, né? Charles Gounod, sabe, né, lá, o compositor lá, né? Sim, ele falava Maria, assim, né? ele tem um pensamento dele que ele fala assim, a música, como arte, talvez seja a mais sublime, né? Agora, como profissão, é a mais detestável. Porque jamais a terra vai entender o que é do céu. É uma coisa figurada, mas é verdade. É complicado, cara, não é fácil de ver, porque o que vem muito à mente das pessoas é o cara cantando essas coisinhas mais ou menos, aí vai lá, brinca, pega o violãozinho, toca 2 acordinhos, então acha que música é aquilo só. É também, mas não é só isso, né? Você pega a música aí de concerto e tal, o negócio, o bicho pega, e pega feio, né? Não é brincadeira, não. Então, por isso que é difícil de ter um valor equivalente, mesmo ao que seria o trabalho de um grande maestro, de um grande concertista de violão, de piano, sei lá o instrumento que for, flauta, um grande cantor, né? Você vê um cantor, para chegar a ser um cantor de ópera, o trampo que é para ele chegar e subir num palco, né, Otávio?
Você Sim, sabe disso, já produziu coisa em sim, São Paulo, você sabe como é que é o trampo, não é fácil, né? sim. Não, olha, o popular mesmo. Eu trabalhei com a música popular, né? Zé, com Sim, sim, rock, sim. o Maltin. Eu falei do Odair Cabeça de Poeta, mas trabalhei com o Jardim Macalé também. Em poucas. Foi um ano com o Walter Franco. Pô, mas o Walter Franco, por exemplo, era ele violão, mas o. E a mesa, né? Tinha o Peninha, que era o cara. Ele usava muito o eletrônico, sabe, com a mesa. E era um. Pô, para mostrar uma produção dele, era um trabalho mesmo. Aquela coisa que falam do João Gilberto equivocadamente, porque ele era chato, não é verdade. Ele era muito preocupado com a qualidade do som, Sim, 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 claro. que dava um trabalho, é um trabalho e exige tecnologia, né? Com a tecnologia existe quem conheça, tal. Como agora tem uma coisa, né? Tem uma facilitação, mas eu venho pensando nisso, assim, para produzir arte, o meu interesse com a internet, tal, é produzir arte para a internet, sabe? Com Sim. essa tecnologia que hoje está bem mais acessível, mas também não é assim tão simples, não, senão todo mundo estaria fazendo, né? E Então, agora, Taema, Zé, deixa eu, deixa eu te falar uma hum, coisa de primeira mão aqui. Eu estou elaborando aí um esquema de um canal no YouTube para o ano que vem. Também já está aí na porta, né? Eu vou criar um uhum, canal de arte, né, para poder postar aulas, conversar, abrir um diálogo com as pessoas, né? É, falar sobre instrumentos, sobre tudo relacionado não só à música, mas a todas as artes. Até o interesse é assim, por exemplo, uma vez por mês, talvez, levar, a gente sentar um artista e fazer um vídeo, bater um papo e aí colocar no YouTube, né? Um mês levar um músico, outro mês levar um ator, uma atriz, outro mês levar um artista plástico, fazer um canal de arte em geral, não só a música, né? legal. Abrir para todas as manifestações, né? Por exemplo, você tem Uhum. aqui em Caraguá, você tem a Folia de Reis. Então, de repente, conversar lá com dois, três da Folia e fazer uma entrevista com eles sobre a Folia, como é que eles começaram essa historinha da Folia, como é que eles fazem, e jogar no canal do YouTube para mostrar, né? Você bate um papo ali, né? E põe no canal. Certo. Outra hora eu faço um vídeo eu explicando alguma coisa de estudo de violão, uma técnica específica, né? Uma música específica. Olha, essa música tem um dado interessante. Então pega aquela música e mostra, né? E pegar desde do clássico ao popular, tudo, samba, choro, fazer um trabalho assim, né? Outra hora você pega, por exemplo, um pianista, e hoje tem a facilidade do piano eletrônico, põe o pianinho eletrônico lá, o pianista dá umas dicas, toca. Como é que você toca essa peça, por exemplo? Eu toco assim, faço assim. Essa peça tem pegar músicas que tem uma curiosidade para você passar para as pessoas, porque tem peças que tem coisas curiosas nela, né? Todas têm, mas tem umas que tem um Sim, dado ali de harmonia diferenciado, um dado de melodia interessante, que o cara construiu uma melodia interessante, né, etc, 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 né? A condução que ele deu ali para a harmonia, para as vozes e tal, né? Pegar, por exemplo, um regente coral, ele pega lá um quarteto, né? Quatro vozes lá, leva para bater um papo, a gente grava, conversa sobre coro, sobre vozes, né? A minha intenção é essa a partir do ano que vem. Eu estou elaborando as coisinhas devagar, né? Para poder legal. produzir isso. Inclusive, produzir conteúdos de música, por exemplo, usando aqui as nossas praias. Você vai, por exemplo, lá na praia do Camaroeiro, desce lá o morro lá, ali não tem barulho. O barulho do carro não chega lá. Você vai ter lá o barulho do mar. Então, senta ali naquelas pedras e faz um programa sobre música ali. Olha que legal, né? A ideia, a É. intenção, a ideia é essa, né? De fazer no meu E o canal, né? bom é que hoje E você põe o um canal que eu vou canal criar assim. aí. Aliás, eu tenho vontade de fazer aqui, Zé, onde eu estou aqui em Caraguá, né? Que é uma praia tranquila e tal. Tenho feito umas coisas aqui na Praia do Capricórnio, sabe? Aqui em Sim, sim. Caraguá. E o interessante é que você põe e vai para o mundo inteiro, né? Você põe no ar Hoje é, a comunicação, a internet, ela facilita isso, entende? E tem interação, né? Agora, ô Zé, eu achei muito legal que você disse tudo. Eu queria, assim, por causa, acho que do tempo aqui, eu queria te perguntar uma coisa, porque eu adorei, Zé, a música que você tocou, que tá no seu
acho que no seu Facebook, a música A Bela da Cidade, a mais, como que é? Uma música curta. Ah, sim, eu Que acho fiz que é pro sua, aniversário de né? Caraguá. É sua, né? É minha, é Como que é? minha. A Bela Oi? Cidade. Como que é o título mesmo? É Canção A para uma Bela bela cidade. Canção. Canção, me esqueci da palavra canção. Canção para uma Bela Cidade. E a letra é sua também, Zé? Sim. A, mu- a música é maravilhosa, a melodia, hein, Zé? Eu achei. Eu ouvi na primeira vez, aí já ouvi umas 3 vezes seguidas. Então, a história dessa música, deixa eu contar para você, é curtinha. A história foi o seguinte, deixa eu contar para você a história. Que O nosso música candidato a linda. prefeito, o Dadinho, ele queria, no dia Sim, do aniversário de Caraguá, fazer uma eu live tive uma. dele, Ô, Zé, fazer uma live eu dele. conheço o Dadinho e nós já tivemos algumas polêmicas no Facebook, É, mas numa boa, assim, tudo então, mas deixa eu legal. te falar. Eu Aí gosto dele, ele da queria fazer Madalena. uma, ele queria fazer uma live dele falando, homenageando Caraguá, e pediu para mim, ô Zé, vamos fazer aqui em casa, traz o violão para você tocar uma música e tal, né? Aí foi sugerido o hino de Caraguá, né? Mas o hino é mais para Uhum. coro, né? Essas coisas. E o coral de Caraguá, o Água Viva, fez uma postagem bacana do hino de Caraguá, ficou muito bonito, fizeram tudo online, né? Ficou bacana. Aí tinha aquela Uhum. música daquele compositor de São José, do Sérgio Vaz e do João Cursino, que chamava Princesinha do Mar. Teve um problema com o título, porque disse que esse título é do Rio de Janeiro, então não podia usar, e aquele rolo todo. Ele fez na década Ah, de é? 50 em Caraguá essa música, né, que inclusive falava Caraguatatuba, Princesinha do Mar, teve que trocar essa Não. letra e botou Caraguatatuba, areia, sol e mar, sei lá, mudou, né, mais agora, né. Quando o Caraguá fez 150 anos, nós gravamos essa música dele. Ele autorizou, fizemos um DVD e gravamos, né. E aí, quando foi agora no aniversário de Caraguá, ele falou, eu falei, puta, que podia tocar, né? Daí na madrugada do dia 20, que é o aniversário de Caraguá, eu estava deitado aqui vendo filme, aí me veio uma ideia assim, falei, cara, eu vou fazer uma música curtinha, pequenininha e tal, e vou fazer um negócio inédito. Aí me veio a letra na cabeça, umas coisas, comecei a cantarolar a melodia, porque eu gosto de fazer a música, quando eu faço, eu não gosto de usar o instrumento. Eu gosto de fazer na cabeça a melodia, depois eu harmonizo. Ah, Depois é? eu Zé, harmonizo, primeiro porque você. o instrumento, ele induz você a fazer as harmonias. O instrumento, ele Uhum. meio que, ó, vai por aqui, vai por aqui. Então é legal você fazer a melodia, aí depois você cria a harmonização. Aí dá umas harmonias mais diferentes, né? Aí eu fiz aqui, falei, bom, tá bom, curtinha. Aí levantei, peguei uma caneta, escrevi o poemazinho, né, a letra, e cantarolei algumas vezes. Falei, bom, amanhã cedinho eu acordo cedo, né? Eu pego o violão e eu vou harmonizar, e aí quando for gravar eu já decoro, porque é curtinha, né? Aí eu fiz isso, né? Aí no dia seguinte eu levantei e tal, peguei o violão, harmonizei, escrevi as harmoniazinhas e tal. Falei, beleza, cantei 3, 4 vezes, decorei, foi isso mesmo, vamos lá. Aí fui lá gravar. Foi até interessante que na hora de gravar, as meninas que iam gravar, ô Zé, que música você vai tocar? Eu falei, mas o que eu fiz? Ah, como é que é? Eu falei, não, vocês não vão saber só depois que gravar, não vou contar, vai ser surpresa. Vou sacanagem, eu falei, vocês vão saber na hora que eu cantar. Não vou mostrar, vai ser surpresa para todo mundo. Ficaram putos comigo que tá naquela brincadeira, né? Aí, bom, o Dadinho falou, bom, agora com vocês, Zé Maria vai fazer uma homenagem para Caraguá, né? Aí eu falei, ó, gente, eu vou fazer uma pequena música que eu fiz essa madrugada, mais ou menos 2 horas da manhã, eu compus ela, eu botei o nome de uma canção para uma beleza, é curtinha, tal, falando algumas coisinhas, tal, beleza, e fiz. Nossa, adoraram, todo mundo que ouviu gostou. Porque eu fiz uma coisa bem, né, curtinha, concisa ali e tal, né, para não ficar muito longa a história, que não precisa ser muito longo, né. Aí eu fiz aquela, e todo mundo que ouviu assim curtiu. Diz que ficou Ficou bacaninha. muito legal. Ficou muito legal, Zé. Ela me. Olha, a emoção que eu tive com ela, Zé, é quando eu ouvi, me remeteu, assim, no meu inconsciente, né? Eu acho que não. Talvez pela melodia, assim. A Luar do Sertão, sabe, Luar do Sertão? Sei, sei, sei. Só que esse é assim, me remeteu à música Luar do Sertão, mas é a canção da Bela Cidade, entende? É uma coisa com a mesma beleza, eu achei. Porque é tão, ô Zé, uma coisa que eu também acho que depende de estudo muito para conseguir a simplicidade, né? E ela Sim, parece ser sim, uma sim, sim, melodia sim. simples. Já Ela parece dizia, uma já, melodia né, simples, né, mas Taelo, já dizia o filósofo, né? O difícil é fazer o simples.
né? É verdade. O trabalho é esse. Aquela história, lembra que você até falou numa aula, que citando o Einstein, né? Que 90% de transpiração e 10% de inspiração, né? É, é, é. Quer dizer, quando O Vila você. Lobos que falava isso, né? Quem? É, assim, quando você relaxa é que vem, né? E aí é dos processos de criação, né? Mas, ó, É. parabéns, Wilson, uma melodia maravilhosa e pelo trabalho, viu? Por todo o seu trabalho, tomara que dê tudo certo aí nessa campanha, tá? Eu acho que eu vou ter que, aqui, tá encerrando, tá avisando aqui, e que eu quero ver se eu consigo pôr tudo, gravar tudo que a gente falou aqui para reproduzir nas outras plataformas, tá? Ah, bacana. E eu vou estar aqui, viu, Zé? Assim, o meu canal está à disposição, vou compartilho o que você estiver postando, porque agora está tudo, nós com essa pandemia, a gente está todo assim, o virtual está mais real do que o real, Com né? A gente certeza. está vivendo pouco na vida real, assim, é mais É. o virtual, tudo acontece aqui. É isso aí, Zé. Então, muito Valeu. obrigado por você ter conversado, ter doado esse tempo para Angu. Angu é arte, poesia e contracultura, Zé, a revista. Eu que agradeço, Taemo, o seu Eu faço. convite. Eu que agradeço o seu convite, agradeço a sua amizade de sempre. Quanto tempo que a gente é amigo, né? Longa E a gente data, já, graças a Deus, né? quando as E coisas estiverem mais fáceis, a gente precisa se encontrar, né? E com se você certeza, opa, for tocar tal, põe aí, porque eu podendo, com vamos sim. máscara Muito, tal. A muito máscara é no obrigado. nariz, não é no ouvido, né, Zé? A máscara fica. Então dá para ouvir o som, Tá continua. certo. Legal, então, Zé. Valeu. Obrigado, hein? Obrigado, Valeu. eu.